posicionaram aqui à frente, né, além do prefeito, o secretário de Finanças, o Walter, a vice-prefeita Cláudia, nosso secretário de Saúde, Fernando Meira. Antes de abrir para perguntas, eu vou pedir ao prefeito para fazer uma breve explanação. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu cumpro dizer que o assunto do Hospital Manuel Gonçalves é um assunto extremamente caro a toda a comunidade e toda a macro-região oeste de saúde. Afinal de contas, é o segundo hospital mais importante da macro-região. Tem maior capacidade de atendimento nesse sistema único de saúde. Também é preciso dizer, até porque existe uma desinformação muito grande da população, de dizer que, primeiro, o município ele é responsável pela atenção primária de saúde e responsável pelo atendimento de urgência e emergência de saúde. A parte de hospitalização, né? Média complexidade, alta complexidade, isso tudo é de responsabilidade dos hospitais, de uma maneira geral. E é importante dizer que o Hospital Manuel Gonçalves não é um hospital municipal, é uma fundação privada, né? Fundação Casa de Caridade Manuel Gonçalves Souza Moreira, e administrada pelo Conselho Comunitário do Hospital, até então, formado por 46 membros e que escolhem lá a tríade do Conselho Curador. Né? Então, a municipalidade não tem responsabilidade com a gestão hospitalar. Nós financiamos o pronto atendimento, né, o plantão 24 horas do hospital, num contrato que temos com a instituição. E a instituição fica responsável através desse contrato em prestar o serviço à municipalidade e, em consequência, o atendimento da população como um todo. Portanto, existe essa desinformação muito grande, as pessoas acham que a prefeitura é responsável pelo hospital. Não é. Ela nunca foi, não vai ser. Então, é preciso apartar as coisas para entender o que está se passando hoje na instituição. E é importante dizer também que, diferentemente do que tem sido propagado, o hospital não deve um centavo, a prefeitura não deve um centavo sequer à instituição Casa de Caridade Manuel Gonçalves Souza Moreira. Nós estamos religiosamente em dia e procurando, inclusive, fazer alguns pagamentos adiantados para poder minimizar o problema financeiro que a instituição vive hoje. Portanto, a pessoa que disser que a prefeitura não está colocando recurso dentro da instituição, está falando um completo desconhecimento de causa do que é realmente está acontecendo. Para vocês terem uma ideia da mudança de relação da prefeitura com a instituição desde que nós assumimos a prefeitura, no ano de 2016, foi o último ano de mandato antes de nós assumirmos a prefeitura, o hospital recebeu R$ 1.119.116,43 de recursos pagos com recursos próprios do município. E recebeu R$ 11.249.198,33 pagos com recursos vinculados, que passaram pelo Fundo Municipal de Saúde e foram transferidos ao hospital. Para vocês terem uma ideia, no ano já completo, no ano de 2021, nós aportamos
15.989.541,77 de recursos próprios do município, ou seja, 15 vezes mais do que foi aportado pelo município em 2016. E de recursos vinculados, aportamos ao hospital R$ 30.867.297,77. Ou seja, lá no ano de 2016 foram aportados R$ 12.368.314,76 à instituição. No ano de 2021 foram aportados R$ 46.856.839,54. Uma diferença brutal, né? Um crescimento de praticamente 4 vezes o valor. Né? Isso demonstra que nós sempre estivemos extremamente preocupados com a situação do hospital. Né? Agora, entendemos, né, que algumas questões precisam ser resolvidas lá dentro. Entre elas, a gestão. A gestão foi concebida no ano de 1921, 100 anos atrás, quando as pessoas tinham tempo para poder fazer a gestão do hospital de maneira voluntária. Nós estamos falando hoje de uma empresa que tem 650 funcionários, que fatura mais de 50 milhões de reais por ano. Né? Então, essa empresa, necessariamente, ela precisa de uma gestão profissionalizada. Né? E é debruçado nisso que nós estamos nesse momento. Né? De fazer o convencimento do Conselho Comunitário de que é importante a autorização do Conselho para que seja contratada uma empresa especializada em gestão hospitalar, que assuma essa função de maneira remunerada, né? Para que possamos mudar os paradigmas existentes lá dentro hoje. E possamos construir uma nova realidade administrativa, gerencial, que permita que o hospital volte a ter sustentabilidade financeira e capacidade de investimento. A prefeitura não pode ser eternamente, né, a mãe de tudo que acontece dentro da saúde do município. Né? Cada um tem a sua responsabilidade e tem que fazer com que isso aconteça de fato. Portanto, é necessário que a gente profissionalize a gestão da instituição de saúde de qualidade para que a gente possa ter essa sustentabilidade. De maneira emergencial, nós temos auxiliado a instituição através de um decreto de calamidade pública em saúde. Né? Há um mês atrás aportamos R$ 2 milhões para fazer frente às necessidades emergenciais que a instituição tem, ou tinha naquele tempo. Volta a ter outras necessidades nesse momento. O secretário de Saúde, eu, secretário de Finanças, Procuradoria do município, nós temos feito inúmeras reuniões com empresas especializadas em gestão de saúde, para que a gente possa, né, apresentar essas possibilidades ao Conselho e o Conselho autorize que seja feita a contratação de uma empresa nesse sentido. Né? Nós fizemos uma mudança absurda naquilo que o município é responsável desde 2017 para cá, né? Que é a atenção primária, né? Número de especialidades que atendemos no Dr. Ovidio, a criação do Centro de Saúde da Mulher, criação do Centro Oftalmológico, a recriação do Laboratório Municipal, né? Sem número de exames que passamos a oferecer desde então. Então, o município tem feito a sua parte.
tem cumprido o seu propósito de dar ao munícipe um atendimento de primário de saúde adequado, e firmamos lá atrás um contrato com o hospital para que ele fizesse a gestão do atendimento de urgência e emergência. Pois bem, o que nós estamos vivendo agora? Para nossa surpresa, alguns meses atrás, tivemos a informação de que o pagamento dos salários dos médicos do pronto-socorro estavam atrasados. Isso aí demonstrou para nós um problema muito sério. É sinal que a instituição Casa de Caridade não estava utilizando os recursos que eram transferidos a ela, de acordo com o contrato que tem com o município, da maneira correta. Estava desviando recursos desse contrato para pagamento de outras contas que a instituição tinha, deixando descoberto o pagamento dos salários dos médicos do pronto-socorro. Isso é muito grave. Então, em função da possibilidade de desassistência ao munícipe, coisa que a gente não quer permitir definitivamente, é que tomamos a decisão de editar o decreto de calamidade pública em saúde, fazer um aporte emergencial à instituição e, ao mesmo tempo, iniciar conversas com empresas especializadas em gestão de saúde para podermos oferecer à instituição, na reunião que acontecerá no próximo dia 5 de dezembro, essa oportunidade de autorizar que seja contratada uma empresa especializada em gestão de saúde para assumir de maneira profissional a gestão da instituição. Então, essa é a realidade que nós temos hoje. E emergencialmente, para poder fazer frente a essas necessidades prementes que existem enquanto essas conversas são estabelecidas e concluídas, para que a gente possa tomar essas decisões juntamente com a instituição logo à frente, tomamos a decisão também de repassar um novo recurso emergencial à instituição. Estamos anunciando isso em primeira mão. Recebemos uma devolução do duodécimo da Câmara Municipal na data de ontem, de R$600 mil, e vamos fazer o pagamento adiantado, desde que haja o compromisso da instituição de não fazer absolutamente nada fora do que está contratado junto a ela. Vamos fazer um pagamento adiantado do pronto-socorro do mês de dezembro e de janeiro, para ela poder colocar em dia o pagamento dos médicos do pronto-socorro, para evitar que haja desassistência. E, no decorrer desse período, do mês de dezembro, a gente possa tomar as decisões que devem ser tomadas conjuntamente com o Conselho Comunitário do Hospital, para que uma empresa, como já disse, especializada em gestão de saúde, seja contratada para poder assumir e mudar substancialmente a forma de se praticar a gestão em saúde lá dentro hoje. Então, esse é o preâmbulo que eu gostaria de colocar, para ficar muito claro para a população, que não existe nenhuma responsabilidade do município. O município está ajudando, mais uma vez, como já tem ajudado ao longo desses últimos anos. O hospital nunca teve uma administração tão parceira da instituição como tem hoje. Se não fosse assim, já teria fechado as portas. Mas o que nós precisamos resolver de maneira definitiva é com relação a essa profissionalização da gestão da instituição. É preciso tratar as coisas de maneira absolutamente profissional lá dentro hoje, e vindo uma empresa de fora, com um olhar de fora, e que entenda de gestão hospitalar, possa fazer as transformações que são necessárias em cada um dos setores. Em especial, porque já contratamos uma consultoria de uma empresa para poder fazer o diagnóstico, o diagnóstico já está entregue a essas outras empresas, para elas terem base do que está se passando na instituição. É preciso fazer uma mudança grande na questão da governança clínica da instituição,
é preciso fazer uma mudança grande em processos e procedimentos que são tomados dentro de cada um dos setores. É preciso aproveitar melhor a sua capacidade instalada para poder fazer um aproveitamento desses setores no sentido de ampliar o faturamento, tá? E fazer com que alguns setores que são ociosos hoje possam se tornar lucrativos. A Prefeitura está disposta, inclusive, a criar um programa para os próximos anos, um programa de incentivo à produtividade no hospital, com recursos próprios, desde que existam contrapartidas que sejam oferecidas pela instituição para o município. Exemplo: cirurgias eletivas, exames complementares que possam ser prestados por essa instituição. Isso nos interessa muito. Inclusive, pelo fato de termos tido uma pandemia tão severa, temos uma fila hoje de cirurgias eletivas grande, né, que precisamos diminuir. O hospital pode ser um grande parceiro nisso. Ao mesmo tempo, o município filiado hoje a 2 grandes consórcios de saúde, o ICISMEP e o CISPARÁ, que estão contratando também cirurgias eletivas a outros municípios, né? O hospital pode se credenciar nesses consórcios e pode ser um prestador de serviço para esses consórcios, né? Abranger a região como um todo, prestando serviço para os consórcios. Tem capacidade instalada para isso, né? Então é possível fazer essas mudanças administrativas lá dentro, né? Mas é preciso ter uma gestão profissionalizada, né? De pessoas que entendam realmente, profundamente, o que é a administração do setor de saúde. Nery, Rádio Sol ao vivo, Hamilton, boa tarde. A gente sabe que aqui não é uma fundação, então está sob o jugo da promotoria. O que a promotoria fala até hoje sobre a situação do Hospital Manuel Gonçalves? Fernando. Boa tarde a todos. A gente tem tentado, junto à promotora responsável pela área da saúde e que é a mesma da área das fundações aqui no município, mostrar a situação do hospital, né, e colocar de uma forma bem clara as possíveis soluções, né? Mas a gente tem enfrentado alguma resistência, né, nesse processo, e a gente precisa que o Ministério Público também atue como um parceiro, né, mesmo, entendendo a situação delicada que a instituição vive, né, e promovendo, né, como ela é a curadora da fundação, toda mudança estatutária, por exemplo, que seja realizada na instituição, tem que ter aprovação dela, né, para ser registrada em cartório. Então, a gente espera que o Ministério Público compreenda toda essa mudança que seja necessária dentro do hospital, para que a nossa ideia, que é a ideia também do próprio conselho curador que está demissionário lá do hospital, possa vigorar, né? Eu vejo uma dificuldade grande, por exemplo, no Ministério Público, de aprovar algumas mudanças estatutárias simples que foram realizadas recentemente lá dentro da instituição, que permitiriam, por exemplo, captação de recursos através de leis de incentivo, né, dessas empresas que doam algum recurso para essas leis de incentivo, né? Por exemplo, essas grandes empresas, né? Exemplo, Pagam imposto de renda. Pagam imposto de renda, E aí já tinha, inclusive, captado alguns possíveis interessados em doações até muito vultuosas. Alguns milhões de reais. E infelizmente essa alteração não foi aprovada até hoje e isso foi perdido, né? Porque o ano fiscal já está se encerrando e isso só vai ser possível para o outro ano, né? No caso, para 2024. Então, essa sensibilidade do Ministério Público é extremamente necessária, né? A gente entende a separação, né,
que existe, né, cada um tem a sua responsabilidade, mas nesse momento a nossa opinião é que o Ministério Público precisa ter um pouco mais de atitude no sentido de estar mais presente e mais parceiro a todos, não somente da prefeitura ou da instituição, mas próximo daquilo que seria uma solução possível para a instituição. Perfeito. A questão do DOADES da Câmara, 600 mil, né? O Alexandre até anunciou. Eles são suficientes para pagar os médicos? Não. Eu queria ver também o valor. O valor total. O valor para poder recursos. pagar os atrasados dos médicos do pronto-socorro hoje, salvo engano, R$1.720.000. É isso? Eu queria perguntar também, eu acredito que seja do conhecimento de todos aqui, que o... Só para concluir a Sim, resposta. Nessa transferência emergencial que nós estamos fazendo, nós estamos pagando o pronto-socorro 2 vezes, né, dezembro e janeiro, dá R$2.700.000, mais 600 mil do Doadécimo, R$3.300.000. Voltei só para verificar. De adiantamento, 2.700.000. Mais 600 mil do retorno do 10º da Câmara, então, totalizando R$3.300.000. Serão transferidos hoje de volta. Já foi. Já foi transferido. E esse Tá aí. de Foram transferidos hoje? Hoje. É o que está atrasado de salário? De salário, R$1.720.000. Não são A só responsabilidade nossa, Só de médico. a responsabilidade nossa é com pronto atendimento. Nós não temos responsabilidades com salários de funcionários da instituição. É preciso separar bem as coisas. Né? Uma coisa é o pronto atendimento, a outra coisa é o atendimento hospitalar. Essa crise financeira no hospital começou quando? Há muitos anos. O que é que permitia que o hospital viesse rolando isso aí? Porque, na verdade, ele tem financiamentos, né? E uma das coisas que a próxima gestão que assumir precisa fazer é fazer o alongamento do perfil da dívida, né? Que totaliza aproximadamente R$12 milhões. A dívida total. Dívida bancária. Prefeito, o senhor falou de empresas. Só um minuto. Então, o que é preciso fazer? Primeira coisa, nós estamos fazendo esse adiantamento para quê? Para evitar desassistência. Qual desassistência? O pronto atendimento, que é o nosso contrato com a instituição. Nós estamos aportando os 3.300.000, desses 3.300.000, eles vão ter que pagar 1.720.000 para os médicos e colocar os salários dos médicos em dia, né? O restante, eles podem fazer uma utilização livre, desde que não haja desassistência dentro do nosso pronto atendimento. Né? Esse é o compromisso firmado pela administração municipal com a instituição, para fazermos essa transferência. Prefeito, o senhor fala em contratação de uma empresa. Qual é o custo dessa empresa? Nós estamos em um processo de negociação. E já existem empresas interessadas? Existem. Mas E quem tem vai alguma arcar? previsão desses valores? Porque essas empresas, elas veem no hospital uma oportunidade enorme de prestação de serviço para a macro-região. Eles conhecem a instituição, sabem da capacidade instalada e veem na instituição uma possibilidade enorme de prestação de serviço, que é hoje um grande gargalo para toda a região, a macro-região centro-oeste, né, do estado. Então, existem empresas interessadas, estamos conversando com elas, né, avançando nessas negociações para apresentar isso ao Conselho Comunitário. Mas não tem nenhum valor, nenhuma média, nenhuma... Uma coisa que eu não posso ainda afirmar, né, seria leviando a minha parte aqui agora afirmar isso. Esse adiantamento que vai ser feito aí de janeiro e fevereiro vai deixar em descoberto os meses de dezembro e janeiro no plantão. Qual que é a em relação ao pagamento? A pagamento do plantão. Qual que é a expectativa da prefeitura? É continuar dando assistência até que se encontre a solução? A expectativa... Ou o plantão corre risco de parar? Não, a expectativa é que nós, no decorrer desse período, acertemos essa contratação dessa empresa junto ao Conselho Comunitário e eles assumam imediatamente a gestão, né? Mudando completamente a forma de
de se fazer o dia a dia da instituição e iniciando prontamente as renegociações que precisam ser feitas. Renegociação do perfil da dívida, né? Ou uma carência adicional no pagamento dessas dívidas para que possa fazer um fluxo de caixa adequado para dar sequência à produção, né? E ao recebimento, para que possa, ao final dessa carência, construir uma relação diferente em relação ao fluxo de caixa. Os 3 milhões já foi debitado, né? E corre o risco o hospital pegar esse valor. Não, esse foi um compromisso assumido pelas partes. Eu recebi um documento aqui de uma reunião que foi realizada ontem, tem uma médica do hospital que me mandou. Ela fala que se não ficar nada acertado, a partir do dia 20 de dezembro, se não houver o pagamento. Isso, mas como vai ser só janeiro e dezembro, e nesse intervalo, como que fica? Esse pagamento vai ser feito tudo atrasado, que existe até agora. Vai pagar o atrasado em janeiro. E manter, né, o pagamento a partir de então. Né? Nós não admitimos que exista atraso no pagamento dos médicos. A minha pergunta vai até nesse sentido. Essa manutenção do pagamento não tem condição de ser feita com os 3.300. A prefeitura vai socorrer novamente? É um momento que nós precisamos ter um fôlego para concluirmos essas negociações com as empresas para que assumam uma nova gestão. Sim, foi levantada a questão durante a coletiva que a administração estaria desviando os recursos previstos em contrato para outras despesas. Que outras despesas do hospital. Isso. Para quais outras despesas teria sido isso? Foi encontrado algum indício de corrupção? Isso eu não posso dizer. Né? Eu acredito que eles tenham utilizado o recurso para pagamento de outras, para pagamento de insumos, de MatMed, né? de oxigênio, outras dívidas que existiam e que era necessário ser aportado um recurso ali emergencialmente e acharam mais prático tirar o dinheiro do pagamento dos médicos para poder fazer frente a isso. Só que contratualmente isso não pode ser feito. Né? A partir do momento que nós tivemos a informação que existia atraso dos médicos do pronto-socorro, nós identificamos que existia um desvio feito ali. Por quê? Porque nós estamos pagando religiosamente em dia e muitas vezes adiantado. Qual que é o valor dessa contrapartida mensal da prefeitura para manter o pronto-socorro? R$1.352.000. Recurso vem de onde? Próprio. Quanto que essa tabela, esse valor foi atualizado por último? Fevereiro. Quanto foi? Fevereiro. O último mês de reajuste? O reajuste foi feito pela inflação. Foi. Então esse reajuste anual, considerando o IPCA. Prefeito, já está acertado com o hospital? Eles vão aceitar a contratação dessa empresa para fazer a gestão? Se eles não aceitarem, a prefeitura assume a gestão? É claro que querem, porque dos 46 membros do Conselho Comunitário, ninguém quer assumir a gestão. Se o Conselho não quer assumir a gestão, é preciso admitir que eles precisam autorizar a contratação de uma empresa especializada. Aí você fala em autorizar. Foi dito pelo secretário de que o Ministério Público não está ajudando muito, né, com relação a isso. É preciso passar pelo crivo do Ministério também para poder aprovar? Havendo autorização do Conselho, acredito que não. Prefeito, alguns médicos têm postado mensagens na internet falando em o hospital devolver o plantão para a prefeitura, que é como o senhor disse, aí é uma responsabilidade do município, apesar de que o hospital também ele necessita do pronto atendimento para estar no nível que ele é credenciado no SUS. Existe a possibilidade de se tirar o plantão do hospital ou não se pensou nisso? Não se pensa nisso. Até porque seria uma grande estupidez. Tirar o plantão 24 horas de lá, né? E qual seria a forma de atendimento que o hospital prestaria no seu pronto-socorro? Né? Hoje nós cobrimos isso para o município e para a instituição. Até foi para lá por isso. Em função disso. É uma questão de bom senso que se mantenha o pronto atendimento lá. A longo prazo, existe a possibilidade de um município
implementar uma UPA, Unidade de Pronto Atendimento Itaúna, já está sendo cogitado ou continua descartado? Se nós criamos uma UPA, nós tiramos o plantão 24 horas de dentro do hospital. Se nós tiramos o plantão de dentro do hospital, quem vai financiar o pronto-socorro do hospital? Essa é a pergunta que se faz. Porque aí o município vai passar a financiar a UPA. E o pronto-socorro do hospital, quem financia? A instituição já está debilitada financeiramente? Né? Então, é um contrassenso você criar dois custos fixos para uma mesma atividade. A questão da uma empresa administrar o hospital, alguns funcionários têm medo de, por exemplo, vai contratar uma empresa, vai fazer uma troca de funcionários e ali virar um cabide de emprego de vereadores. Vai ter algum contrato, alguma coisa nesse sentido? Que existe a menor quem já possibilidade. está no... Qual a função que vereador vai ter nessa história? Nenhuma. É uma empresa privada que vai assumir a gestão e vai administrar o hospital como uma empresa. Em relação à decretação da calamidade, foi necessário, durante esse período que a administração pública ou a prefeitura está administrando o hospital, contratar mais profissionais? Não. Recursos para manutenção? Nós fizemos aporte financeiro. Sim. E até quando dura esse decreto de calamidade? Quando for necessário. Esse aporte financeiro, qual foi o valor total dele até o momento? Há 2 meses atrás foi de R$2 milhões. Agora estamos fazendo um aporte de 3 milhões e 300. É um adiantamento financeiro. Com a inauguração da maternidade, feita pela outra empresa, em Itaúna, aumentou o custo no hospital? Porque construíram e entregaram. Não sei dizer. Essa é uma pergunta que tem que ser feita para os administradores da instituição. Isso eu não sei dizer. É claro que existe uma área nova construída, muito bem construída, por sinal, que talvez nem o hospital particular tenha, e prestando serviço ao Sistema Único de Saúde, que é muito positivo. Agora, nós precisamos nos lembrar que a tabela do SUS não é reajustada desde 2008, ou seja, 14 anos. Qual foi o aumento de custos de insumos hospitalares nesse período? Qual foi o aumento de custo de mão de obra médica nesse período? Tudo isso tem que ser repensado. É para isso que eu entendo que, nesse momento, uma pessoa que não seja remunerada, que não tenha tempo disponível para poder ficar full time dentro do hospital, administrando os seus problemas, não resolve. Tem que ser uma pessoa remunerada para poder prestar esse serviço, que passe a conhecer detalhadamente cada um dos setores, entender o funcionamento de cada um deles, e fazer as mudanças gerenciais que precisam ser feitas em cada um deles. Existe alguma conversação com a próxima administração federal em Brasília, para tentar algum recurso com deputados? Isso é precoce. Eu estava dizendo que o que é que fez o hospital vir até hoje com as portas abertas? É exatamente a condição que sempre encontrou ao longo desses anos de receber receitas não recorrentes, sejam através de convênios estaduais, federais, através de emendas parlamentares. Isso vem possibilitando o hospital sobreviver ao longo desses últimos anos. Mas isso é uma coisa que, do ponto de vista gerencial, uma administração não pode contar com isso sempre. Porque é uma receita não recorrente. Você não sabe se ela vai existir no ano que vem. Então é preciso criar um panorama, uma circunstância gerencial em que você tenha previsibilidade, que você consiga saber como é que você vai saldar as suas contas ao final do mês. E por isso é que eu defendo que existe uma profissionalização da gestão. Isso é novidade para nós aqui. A gente nunca viu isso funcionar em Itaúna. Existem outras cidades aqui na região que tem, deu certo, e quais são? Vamos dar o exemplo aqui da Fundação São Francisco Xavier.
né? Fundação que é o braço assistencial da Uzi Minas. Ela mantém alguns hospitais hoje. Mantém o Hospital Márcio Cunha em Ipatinga, que é o primeiro hospital que foi acreditado no Brasil. Passou pelo processo de acreditação da ONU, né? Ela administra o Hospital Carlos Chagas em Itabira, administra o Hospital de Timóteo, administra o Hospital Municipal de Cubatão, né? São locais onde ela tem a atuação, né, em que ela presta serviços. É interesse da Fundação São Francisco Xavier atuar aqui na nossa região, sendo que a grande maioria dos funcionários que ela tem em Itatiaia do Sul são de Itaúna e são atendidos pelo Hospital Manuel Gonçalves? Eu acredito que sim. Né? Por isso que nós estamos estabelecendo essa rede de contatos com essas instituições, essas empresas, né? Para que a gente possa criar o ambiente necessário para poder termos uma profissionalização da gestão do hospital. Essa contratação dessa empresa especializada em gestão hospitalar seria algo permanente ou algo apenas emergencial? Eu entendo que deve ser uma coisa permanente, né? Porque não se concebe hoje, da forma como as coisas funcionam no dia a dia hoje, eu não consigo conceber que exista uma administração de uma instituição que tem 650 funcionários, que fatura mais de 50 milhões por ano, né? Que não seja uma gestão profissional. Em relação à consultoria Pró-Saúde, que foi contratada pela Prefeitura para fazer essa análise da situação do hospital, qual que é o balanço que o senhor faz do trabalho dessa consultoria? Muito bom. Trabalho muito bem feito, que apresenta de maneira inequívoca os problemas que existem dentro da instituição e demonstra de maneira peremptória o que é que precisa ser mudado. E o que foi apontado nesse diagnóstico? A insuficiência de recursos para a manutenção do hospital da forma como está hoje. O custo dessa empresa inicialmente vai ser mantido pela Prefeitura, a contratação, né? E desde a previsão de quanto tempo a Prefeitura... Pois desde o que nós entendemos ser o mais pertinente é que seja criado um programa de incentivo, assim como o IAC a nível federal, mas que exista o quê? Contrapartida ao município. Nós temos todo o interesse nisso, né? Mas é preciso haver o interesse da instituição também. Com a gestão que está lá hoje, da forma como está sendo gerido, eu não vejo isso possível, né? Mas havendo uma gestão profissionalizada dentro da instituição, o município tem todo o interesse em firmar um programa de incentivo através de um projeto de lei enviado à Câmara, né, com a transferência de um valor mensal à instituição, desde que exista a contrapartida em serviço para o município. Qual é a verba prevista no orçamento atualmente para a saúde, então, para 2023? Já te cabia? 136. Você viu já? Eu estava dizendo aqui, antes de você chegar, só a título de curiosidade, antes de 2016, último ano antes da nossa gestão, a transferência de recurso próprio, né, para o Hospital Manuel Gonçalves, do município do hospital, foi de R$ 1.119.116,43. No ano de 2021, a transferência de recurso próprio para o município foi de R$ 15.989.541,77. De recursos vinculados, em 2016, R$ 11.249.198,33. Em 2021, R$ 30.867.297,77. Total, 2021, 2017, 16, R$ 12.368.314,76. Em 2021, R$ 46.856.839,54, ou seja, 4 vezes mais. Esses recursos transferidos são apenas recursos próprios da Prefeitura ou estão incluídos ainda próprios mesmo e vinculados do governo federal relativos à pandemia? Eu falei aqui separado. Próprio, em 2016, R$ 1.119.000. 2021, próprio,
15.989.000. Vinculados, em 2016, 11.249.000. 2021, 30.867.000. Neide, pelo que a gente está vendo, parece que é só a Prefeitura Municipal de Itaúna que está aí colocando dinheiro. O Hospital Manuel Gonçalves, ele atende outras cidades. Já tem alguma conversa com os outros prefeitos para poder ajudar nisso? Nas conversas, eu tenho conversado com os prefeitos regularmente sobre essa questão. Existe uma possibilidade de ter algum efeito prático nisso durante o mês de dezembro. Mas nós identificamos que existe uma possibilidade de que via consórcio de saúde, seja ele Cispalar, seja ele Cismeb, isso aí nós vamos identificar a melhor forma de fazer no decorrer desses próximos meses. Existe a possibilidade de fazermos o financiamento conjunto entre os municípios. É claro que a partir do momento que você faz um financiamento conjunto, não é? Em que existe o aceite por parte dos municípios participar dentro de um consórcio desse financiamento, é claro que a instituição tem que ter a porta aberta para prestar o serviço pelo qual está sendo contratado. E isso é preciso que a instituição tenha ciência. Não pode fechar a porta. Então, se Itaúna quer de fato ser um polo de saúde, ela tem que trabalhar por fora. É assim que em todo lugar. Então, isso, a próxima gestão que assumir a Casa de Caridade, ela tem que ter isso na cabeça. Ela vai ter que prestar serviço. O corpo clínico vai ter ciente disso, vai ter que trabalhar, tem que prestar serviço. E os municípios que o senhor tem conversado são os da microrregião ou outros municípios além? Eu acho que é muito possível ir muito além disso. Até porque os consórcios querem prestadores, e a cidade oferece a capacidade instalada para fazer isso. A instituição Casa de Caridade tem condição de fazer isso. O Elinho passa o valor do orçamento para 2023 da saúde, são 136.710.000, tá? Isso para a saúde como um todo, não apenas para o hospital. Só orçamento lá. Em relação às conversas com o governo federal sobre credenciamento de novos serviços, como que está o status no momento? O que a prefeitura tem obtido esse diálogo? Agora não tem nem como ter diálogo, porque tem um governo que já acabou, antes de acabar, e tem que esperar a entrada do novo. Mas tem previsão de algum credenciamento nos próximos meses, algo para sair? Existe a possibilidade do credenciamento da hemodinâmica, que é um serviço de alta complexidade. E tudo isso vai ter que ser feito aí no decorrer desses próximos meses, porque entendemos que é preciso aguardar aí o início do próximo governo, saber quem vão ser os novos ministros, a gente começar esses contatos. Ainda está muito embrionário, mas a gente viu pela imprensa aí, pelos jornais, de que tem um empresário na cidade de Itaúna que está querendo fazer aí um hospital bem próximo que é a prefeitura. Isso aí pode estar aliviando também o Hospital Manuel Gonçalves? Não é um hospital, na verdade, é uma clínica integrada, que é bem diferente, porque são coisas que não passam perto do Sistema Único de Saúde. São situações para fazer o atendimento à saúde complementar. O governador Romeu Zema está muito próximo da Itaúna, tem feito visitas frequentes, e agora com a reeleição, qual que é a expectativa do senhor em relação à conversa com ele no âmbito da saúde? O senhor acredita que o governo de Minas pode melhorar esse cenário do Hospital Manuel Gonçalves, dos serviços de alta complexidade ligados a essa demanda em Itaúna? Os serviços de alta complexidade dependem visceralmente de recursos federais. Então, em relação a isso, o Estado tem pouco a oferecer. Naturalmente que os resultados práticos da proximidade estão acontecendo. Na primeira resolução que aconteceu semana passada, depois da eleição, a Itaúna foi contemplada como uma nova unidade básica de saúde para a região dos Peixotas. Vamos receber R$1.300.000 para a construção da nova unidade básica de saúde das Peixotas, que é uma região que cresce muito demograficamente e que precisa ter lá uma nova unidade básica de saúde.
Tem sido realizado com até bastante frequência a questão de saúde do trabalhador com horário estendido de atendimento nos postos de saúde. Isso também é uma tentativa de desafogar um pouquinho a demanda no Hospital Manuel Gonçalves? Claro. A verdade é que quando você oportuniza isso às várias regiões do município, né, aquelas pessoas que trabalham no dia a dia, que tem um horário, né, comercial a cumprir, naturalmente que elas utilizam esse horário estendido para poder apresentar suas demandas dentro do setor de saúde, de atenção básica, né? Sim, não existe a previsão de fazer isso de forma permanente. É possível, né? Desde que a gente consiga construir de maneira mais efetiva, né, um consórcio de regiões da cidade, no sentido de otimizar a utilização de um recurso dessa natureza para poder fazê-lo. Neider, eu imaginei que tivesse aqui nessa coletiva algum representante do Hospital Manuel Gonçalves. Eles foram convidados? Não. Essa é uma coletiva para poder desmistificar um pouco o que é dito na cidade hoje, né? Que tenta associar a prefeitura com o Hospital Manuel Gonçalves. São duas coisas completamente apartadas, né? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Relacionamento prefeitura-hospital, tá ok. Ok. Existe uma. Se não estivesse, o hospital estava fechado nessa altura do campeonato, né? O que é preciso saber é que município é uma coisa, Fundação Casa de Caridade é uma outra coisa, é uma fundação privada. Podemos gravar, prefeito? Claro. Aí? O que você acha? Pessoal, vocês vão funciona, tá? Quantos forem? Você pôr todo mundo de uma vez? O que vocês preferem? O que vocês preferem, irmão?